E você teve 650 baixas entre os argentinos e apenas 250 britânicos, né? Tipo, é mais do que o dobro, né? Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra das Malvinas, ou Falklands, dependendo do lado que você tá nessa disputa. E para falar sobre esse assunto, pela primeira vez aqui no História FM, Matias Pinto, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Matias, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Buenas, Iclis, e toda a sua audiência, obrigado aí pelo convite, falar de um tema sensível, né, aqui para a diplomacia sul-americana, né? Inclusive, para quem estiver prestando concurso, né, se refiram a Malvinas, porque é o posicionamento da República Federativa do Brasil, tá? Então não queira perpetuar uma rivalidade que hoje praticamente é só futebolística se você estiver respondendo perguntas em concurso, né? Malvinas. Concordo. Então é isso, vamos falar um pouco mais sobre Guerra das Malvinas depois dos comerciais. Pessoal, eu não sei quem aí é ouvinte novo, quem é ouvinte antigo. Se você for um ouvinte novo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ouvir o História FM. Especificamente esse episódio que está sendo lançado oficialmente um dia antes do aniversário do fim da Guerra das Malvinas, né? E para quem é ouvinte novo, eu gostaria de avisar, para quem é ouvinte antigo, eu gostaria de relembrar que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, mais precisamente em apoia.se/obrigahistoria. E você pode ajudar a gente a partir de R$2 por mês. É um valor bem baixo, para quem tem alguma renda, claro. Infelizmente, muita gente nesse momento está com uma renda muito reduzida. Mas, se você tiver alguma renda e puder colaborar, com R$2 por mês você já consegue fazer isso, com cartão ou boleto bancário. E não só o História FM existe por causa desses apoios, mas e não é só o História FM que existe por causa desses apoios. A gente também produz o Colunas de Hércules, que é um podcast exclusivamente de história antiga, o Estação Brasil, que é exclusivamente de história do Brasil, e o Historicamente Correto, que é um podcast de história e cinema, que no momento tá um pouco parado porque aconteceu um monte de coisa na minha vida e a gente tá com muita dificuldade de alinhar as agendas das 4 pessoas que participam do podcast, né? Mas ele não acabou, ele vai continuar, fiquem tranquilos. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bernardo Rezende, Rafael de Souza e o Dani Gomes, Magno Carneiro, Renato Stout, Natália Oliveira, Felipe Farinelli, Gabriel Pinto, Dária Fernandes, Jéssica Michels, Fernando Henrique, Luiz Bocchimpani, Thiago Moliani, Márcio Quintino, Matheus Pereira, Ana Alves, Pedro Henrique, Laércio Juarez, Eduardo Mapurunga, Gabriel Chama, Felipe Correia, Flávio Arruda, Manuel Aurélio, Carlos Guerra, Ardómbio Freire, Alan Pires, Rafiltro, é só isso mesmo, Rafiltro, Bruno Busato, Letícia Santinon, Carla Menegatti, Leandro Bandeira e Júlia Munhoz. Muito obrigado, gente, de verdade, especialmente no momento que eu tô passando pela minha vida agora. Não vou entrar em detalhes aqui no podcast, não quero vir com um papo bad vibe aqui, mas diante do que tá acontecendo na minha vida nesse momento, os apoios de vocês me ajudam demais, vocês não têm noção do quanto. E se você acha que o História FM tem um valor social, educacional importante, se você acha que ele faz diferença, considere a possibilidade de apoiar a gente, porque um projeto como esse precisa de verba para continuar existindo, continuar evoluindo, então seu apoio é muito importante. E para fazer isso, lembrando, é só apoiar em apoia.se/obrigahistoria. Ou se você só puder apoiar uma vez e não mensalmente, você pode apoiar pelo Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Para começar, eu queria pedir para que você comentasse sobre quando se inicia a disputa por esses territórios, né? Que territórios são esses? Por que havia tanto interesse nessas ilhas? A partir de 1833, a coroa britânica passou a ter soberania sobre essas ilhas, né? Mas como é que essas ilhas passaram a ser território dos britânicos? Por que a Argentina também queria o direito à posse, né? Por que ela reivindica isso? Enfim.
Bem, a gente tem que voltar justamente, né, à invasão europeia aqui no nosso subcontinente, né, ali já no meados do século XVI, né, que já tem os primeiros registros do arquipélago, né, que fica localizado a cerca de 400 quilômetros da costa argentina, na altura da hoje atual província de Santa Cruz, né, que é a mais austral dentro do continente, porque depois você tem a Terra do Fogo, terra do ex-presidente Néstor Kirchner. Então você já tem ali os primeiros registros, né, de navegadores espanhóis em meados do século XVI, né? E no final desse mesmo século, mais precisamente 1592, o primeiro europeu a chegar à região foi o explorador inglês John Davis. Então a disputa, né, entre as duas coroas, a espanhola e a inglesa, remonta aí do século XVI. Só que o primeiro assentamento humano, no caso o Porto Soledad, foi edificado por marinheiros franceses na ilha de mesmo nome, né? E depois, 2 anos, e isso os franceses em 1764, e 2 anos depois, em 1766, os britânicos se estabeleceram em Porto Egmont, na ilha Gran Malvina, onde houve uma batalha com a Espanha em 1770, que 3 anos depois foi firmado um tratado no qual a França reconhecia a possessão como espanhola, devolvendo os territórios para os seus vizinhos ao sudoeste, né? Então, a partir daí, se sucederam 20 governadores espanhóis no arquipélago que se reportavam ao vice-reinado do Prata até a independência da coroa espanhola em 1816. E houve um hiato de 4 anos até Buenos Aires enviar um novo representante às Malvinas, situação que se manteve até 3 de janeiro de 1833, quando houve a invasão britânica e a subsequente mudança de nomenclatura para Falklands, seguindo a interpretação de terra nullius, né, baseado no direito romano. Então, com a independência, né, das Províncias Unidas do Rio da Prata, a coroa britânica entendeu que a terra estava sem posse, né? Então, é por isso que acabaram invadindo e conquistando o território. Aí eu vou dar um pulinho aí para os anos 1960, porque em 65 a ONU, através da resolução 2065, ela reconheceu que existe uma disputa de soberania entre o Reino Unido e a Argentina referente às Ilhas Malvinas, né? E aí eu queria saber como é que foi essa resolução, como é que foi esse contexto que levou até ela? Teve alguma negociação diplomática entre os dois países nessa época, enfim? Bem, antes a gente tem que voltar, né, já no século XX a 1939, né, quase 100 anos após a invasão britânica, quando foi criada a Junta de Recuperação das Malvinas, né, em 1939, sob a presidência do Roberto Marcelino Ortiz, né, um período democrático, né. Só que a pauta das Malvinas, ela surge, né, ela ressurge durante as ditaduras, né, que o país observou ao longo do século passado. Então aí nesse momento, nos meados dos anos 60, o país vivia um outro período, né, de exceção, então se recupera, né, as Malvinas como uma pauta de interesse nacional, justamente para tentar, né, inflar a paixão do povo. Então é nesse contexto aí que tem essa retomada aí das Malvinas no debate político argentino. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful. E bom, desde 1976 a Argentina estava sob uma ditadura militar. E em 1982, que foi o ano que aconteceu essa invasão às ilhas por parte dos argentinos, que acabou desencadeando a guerra, nessa época o governo militar argentino estava passando por uma crise econômica, política e até social mesmo, né? E aí eu queria saber quais foram as motivações da Argentina para invadir nesse momento específico, né? Claro que levando em consideração que eles entendem que as Malvinas são deles, né? Na perspectiva argentina, não sei nem se eles consideram isso como uma invasão, mas, enfim, a despeito da nomenclatura, né? Por que naquele momento? 5 anos antes, né, já no primeiro ano do chamado, né, Plano de Reorganização Nacional, que foi essa nomenclatura que tentou, né, dar algum verniz de legitimidade à selvageria que ocorreu, né, que daí a historiografia argentina acaba chamando de guerra suja, né, porque além da perseguição, né, dos militares à oposição, houve também uma disputa dentro das Forças Armadas, né. Muitos militares acabaram vítimas da própria ditadura por conta
dessa disputa, né? E então em 77 quase houve uma guerra, né, entre Argentina e Chile por conta de uma outra disputa ali no Atlântico Sul em relação ao canal de Beagle, né? Então os militares, né, buscavam uma guerra para chamar de sua, né, para ter uma demonstração de força, né, aí nos primeiros anos, e depois em 82 já é o contrário, né? Já perderam quase toda a popularidade que tinha, né, com uma crise econômica severa, uma crise política também, enfim. Então é uma tentativa desesperada, né, de se manter no poder justamente com essa causa, e que acaba justamente, né, pelo efeito da guerra, né, como a gente vai discutir depois, acaba sendo o golpe de morte do regime, né, porque ele já não tem nenhuma sustentação, né, e até pela forma, né, como se deu as operações militares mostram o fracasso das Forças Armadas perante a sociedade civil. Então, o pouco apoio que eles tinham, eles acabam perdendo por conta justamente, né, da forma despreparada que eles se lançaram contra uma das maiores potências militares do mundo, né? Mesmo pensando que o próprio Reino Unido, né, vivia um período de crise tanto econômica quanto política, ainda tinha ali um arsenal muito poderoso, né? Principalmente a Armada Britânica, né, que daí, se a gente for recuperar o conceito de tassolocracia, se mantinha, né, forte nos mares há séculos, né? E antes de passar para essa parte mais militar da Guerra das Malvinas, eu queria te perguntar sobre a relação dessa guerra com a Guerra Fria mesmo, né? Considerando tanto o Reino Unido como a Argentina fazendo parte desse bloco capitalista, os dois sendo aliados, por exemplo, dos Estados Unidos, como é que ficou esse rearranjo de aliados, né? Como é que outros países desse bloco se posicionaram, levando em consideração a aliança dos Estados Unidos com ambos, a OTAN, TIAR, enfim, como é que a gente explica esse imbróglio diplomático no começo da guerra? Pois é, né? Acaba sendo até uma exceção, né, no período da Guerra Fria, né? Porque você tem algumas disputas militares localizadas, né? A questão do Chipre entre Grécia e Turquia, né? Também dois membros da OTAN, que é até curioso, né? Que na Guerra da Coreia as tropas turcas e gregas elas ficavam distantes uma das outras, justamente para não gerar uma crise interna ali, né? É curioso, né? Acaba sendo uma exceção desse período porque estavam no mesmo bloco, né? Faziam parte do bloco capitalista, e a Inglaterra, né, uma monarquia parlamentarista mais anticomunista, e no período, né, sendo chefiada por uma conservadora, e a Argentina uma ditadura militar também muito calcada no anticomunismo, né, que foi uma das tantas desculpas que justificou, né, tentaram justificar o golpe contra a Isabelita Perón em 1976. Então, os países aliados, né, de ambos, eles tentaram, né, se manter neutros, né? E o próprio TIAR não foi acionado porque justamente a agressão partiu dos argentinos num território soberano britânico e que não foi no continente, né? Não foi na parte continental da América do Sul, né? Então, por isso que as tropas signatárias do TIAR não foram envolvidas no conflito, apesar, né, de que você sabe que, pelo contrário, né, principalmente com o Chile retomando, né, aquela disputa recente pelo canal de Beagle, você tem ali o Chile hoje é sabido que ajudou bastante a inteligência britânica durante o conflito, né, e depois, um ano depois, né, da guerra em si, na base aérea de Canoas, né, o Brasil acabou cedendo para o abastecimento de aviões britânicos, algo que na época pegou bastante mal porque a guerra ainda estava muito viva, né, na memória dos argentinos, né? Então o Brasil no conflito não se envolveu, mas depois teve esse ruído aí na diplomacia entre os dois países, num período que já estava ali se costurando a democratização nos dois países. Você está ouvindo o História FM. Passando para a parte militar do conflito mesmo, né? No dia 2 de abril se iniciou essa invasão argentina das Malvinas, que foi intitulada Operação Rosário. Aí eu queria te perguntar como é que foi o planejamento e a execução mesmo, né? Como é que foi essa invasão? Como é que ela aconteceu exatamente? Foi para pegar de surpresa mesmo os ingleses, né? Foi algo
bastante... Como que eu posso definir? Foi um movimento sorrateiro, assim, né? O desembarque, tudo, até teve um certo sucesso aí, né? Nas primeiras ações militares, porque realmente não tinha um contingente muito grande de tropas britânicas no arquipélago, mas que justamente, né, com essa ação você tem uma, como eu posso dizer, resposta imediata, né, dos britânicos na Operation Corporate, né, que daí envia, né, boa parte do seu contingente, né, para o sul aqui do continente, inclusive, né, com um dos filhos da rainha, né, o Andrew, duque de York, que fazia parte da Armada Britânica e estava a bordo do porta-aviões, o HMS Invincible, né. Então mostra aí o simbolismo, né, da coroa britânica para esse conflito, né, porque se viu desafiado, né, por um país emergente e que se considerava um aliado, né. Acabou sendo, na opinião pública britânica, foi um ato de traição, né, porque não teve uma escalada diplomática que justificasse, né, essa operação, né. Foi algo bastante delicado, né, na percepção britânica, né. E daí, realmente, e como eu falei anteriormente, né, muito despreparado, né, porque tinham muitos conscritos entre os soldados argentinos, né, gente que mal teve treinamento, né, para tal. Isso ajuda a explicar o número de baixas no fronte argentino. E aí eu queria te perguntar como é que foi a reação britânica diante dessa invasão, né? Levando em consideração que o Reino Unido fica a mais ou menos 12 mil quilômetros das Ilhas Malvinas, né? Como é que foi pensada e executada a força-tarefa britânica que chegou 3 dias depois da movimentação argentina, né? E se tu achar que vale a pena comentar, a opinião pública no começo dessa guerra no Reino Unido, você sabe alguma coisa a respeito disso? Num primeiro momento, a sociedade estava bastante dividida, né? Porque tinha também outras preocupações, né? No próprio período, né? Os anos 80 é uma década de muita incerteza, né? Em relação ao futuro, né? Porque estava tendo também essa escalada armamentista, né? Entre Estados Unidos e União Soviética. Então existia uma retórica contra a guerra generalizada, né? Do lado argentino também, né? Enfim, então, principalmente aqueles que eram contra o próprio regime militar, porque viam nisso, né, uma tentativa desesperada de se manter no poder. Mas quando chega, né, as tropas britânicas vindo ali do Reino Unido, né, deslocadas para o arquipélago no Atlântico Sul, daí você tem é até desproporcional, né? Porque a contenda durou assim pouco mais de 2 meses e você teve 650 baixas entre os argentinos e apenas 250 britânicos, né? Tipo, é mais do que o dobro, né? Pensando que foram deslocados muitas mais tropas argentinas do que britânicas, né? E também, além dos milhares de feridos, né? E até pensando, né, em longo prazo, as centenas de suicídios de veteranos das Malvinas do lado argentino, né? Que calcula-se que é uma taxa 14 vezes maior do que a média nacional, né? Então, as feridas da Argentina nesse conflito são bem maiores do que no Reino Unido, até por conta, né, do próprio discurso, né, dos vencedores, né, que acaba reafirmando, né, a sua posição ali, né, nessa posse. There were false expectations. Investors began to lose confidence in the market, and the crisis of confidence led to a selling panic, and then the inevitable happened. Hoje eu tenho novamente uma participação especial, dessa vez respondendo não só uma pergunta, mas sim uma pergunta nesse bloco e outra pergunta no bloco seguinte. E o nosso convidado de hoje é o professor Vitor Soares, novamente aqui conosco do podcast História em Meia Hora. E a pergunta que eu mandei pro Vitor, pelo menos nesse bloco, foi a seguinte: um dos pontos mais polêmicos da Guerra das Malvinas foi o apoio que os Estados Unidos deram ao Reino Unido, o que surpreendeu alguns, já que o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, assinado no Rio em 1947, teoricamente proibiria o apoio de um país americano a esse tipo de conflito. Mas além disso, pouco se discute acerca do apoio do Chile aos britânicos, violando novamente o TIAR. Por que esses países violaram o tratado e apoiaram o Reino Unido? Houve alguma represália por conta dessa violação? Com vocês,
Vitor Soares. Fala, Iclis, beleza, meu bom? Cara, obrigado pelo convite. E, bem, né, indo pra pergunta, a primeira coisa que temos que fazer nesse caso é explicar o que é e em que contexto o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que eu vou chamar de TIAR para facilitar, foi criado. Bom, como você mesmo disse, esse tratado foi assinado em 1947 e o mundo, nesse período, ainda estava colhendo algumas consequências da Segunda Guerra Mundial. A guerra foi tão cruel e deixou tantas baixas que foi como se o mundo tivesse entrado em um movimento que pode ser explicado por dois lados. O primeiro desses lados é a busca de alianças internacionais que vão ter como objetivo garantir a paz através de acordos políticos. Será nesse contexto que a própria OTAN vai ser criada, como você mesmo apresentou em um episódio de alguns meses atrás, tá aqui no feed do História FM. Mas ao mesmo tempo que a paz estava sendo buscada em um contexto internacional, não podemos deixar de lembrar que muitos países do mundo estavam se organizando também para a guerra. Não é à toa que, logo depois da guerra, tivemos a chamada Guerra Fria, que colocou os Estados Unidos e a União Soviética em diversas disputas indiretas. Dentro desse contexto de alianças políticas, vai acontecer em 1945 a Conferência Interamericana sobre os Problemas de Guerra e Paz. O nome é longo assim mesmo e ela ocorreu na Cidade do México. A partir dessa reunião, foi firmado um documento chamado Ata de Chapultepec, que afirmava que os países americanos iriam prestar solidariedade uns aos outros em caso de invasão ou de guerras. As negociações foram formalizadas de maneira integral aqui no Rio de Janeiro, em 1947. E é por isso que o TIAR também é conhecido como Tratado do Rio. Uma outra forma bem fácil de explicar o que é o TIAR é falar da OTAN, que popularmente é mais conhecido, né? Tanto na OTAN quanto no TIAR, os países membros concordam em prestar ajuda militar caso algum parceiro seja atacado. E basicamente, bem basicamente, é só isso mesmo. Desde a fundação do TIAR, países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Honduras, Panamá, Haiti e Cuba aderiram ao acordo. E eu tô citando esses países para mostrar como não necessariamente essa aliança tá levando em conta a questão econômica e, no primeiro momento, as questões ideológicas. Para os Estados Unidos, um acordo como o TIAR caiu como uma luva, porque desde a década de 20, os Estados Unidos já tinham a política internacional direcionada para cuidar da América do Sul como um todo. Cuidar entre aspas. Quando a Segunda Guerra começou, os estadunidenses até conseguiram garantir um apoio quase que irrestrito no conflito, tirando apenas a Argentina e o Chile, que se mantiveram neutros até 1945. Nesse sentido, a criação do TIAR foi uma oportunidade dos Estados Unidos continuarem com a política de influência na América, mas agora com a permissão dos próprios países americanos, tá ligado? Ou seja, né, para os Estados Unidos foi o melhor dos mundos. Bom, mas diferentemente do que havia sido acordado, o TIAR não teve uma implementação tão ativa e forte quanto foi a OTAN, por exemplo. E nós conseguimos ver isso justamente no conflito que estamos estudando agora, a Guerra das Malvinas. Pensar essa guerra numa perspectiva internacional, focando principalmente na América, deixa claro todas as contradições entre os interesses firmados no TIAR em relação aos interesses de cada país. Como você mesmo disse na pergunta, tanto o Chile quanto os Estados Unidos descumpriram um acordo firmado em 1947 e aderiram um lado na guerra. Só que o lado não foi o lado de um país americano. Para entender por que isso aconteceu, a gente precisa separar cada personagem, porque os interesses aqui são distintos. Se formos começar pelos Estados Unidos, a primeira coisa que fica evidente é o conflito de interesses mais óbvio. Os Estados Unidos faziam parte de duas alianças, a OTAN e o TIAR. O Reino Unido era membro da OTAN, enquanto a Argentina fazia parte do TIAR. Em um outro episódio, a gente pode falar bastante sobre por que os Estados Unidos faziam parte de tantas alianças assim, a ponto desses acordos se chocarem. Mas isso pode ser um assunto para outra hora.
Bom, mas diante desse impasse, os Estados Unidos tinham basicamente duas opções. A primeira opção seria se declarar neutro diante do conflito, e a segunda seria escolher um lado. Oficialmente, os Estados Unidos declararam apoio militar e político ao Reino Unido, porque afirmaram que quem começou os ataques foi a Argentina, e nesse caso, o Reino Unido estaria apenas se defendendo, tá ligado? Mas olhando a situação de uma forma um pouco mais ampla, apoiar o Reino Unido era uma forma de confirmar o apoio a um parceiro mais antigo em diversos momentos do século XX. Se pensarmos nos vários eventos diplomáticos e de conflitos que envolveram os Estados Unidos, é bem provável que você encontre alguma parceria firmada com o Reino Unido. Para citar alguns exemplos, foi assim durante a Primeira e a Segunda Guerra, na divisão de Berlim e na própria criação da OTAN. Apoiar o Reino Unido contra a Argentina era uma forma de reforçar ainda mais a aliança anglo-saxã. Bom, mas um outro país que também descumpriu o TIAR foi o Chile, e entender os motivos desse país não é tão óbvio ou tão fácil de se explicar quanto a participação dos Estados Unidos. Muita gente não sabe dessa história, mas o Chile e a Argentina são dois adversários no quesito disputa territorial. Se você pegar um mapa da América do Sul e der um zoom no extremo sul, você vai perceber que tanto o Chile quanto a Argentina têm áreas compostas por várias pequenas ilhas. A disputa mesmo nem tá ligada com as terras em si, mas principalmente com os mares daquela região. Mais especificamente, uma área conhecida como Estreito de Beagle. E uma das primeiras perguntas que você deve fazer é o seguinte: por que dois países entrariam em conflito por conta de um estreito que fica no extremo sul do continente? Não é normal pensar isso. E você já deve imaginar que existam causas econômicas para que isso aconteça, né? E a questão é justamente isso mesmo. Toda a área do Estreito de Beagle é extremamente rica em minérios, como urânio e também em petróleo. Teoricamente, esse estreito pertence aos dois países, tá ligado? Porque ambos os territórios são banhados por esse estreito. Mas como a área é muito pequititinha, quem tem que definir o quanto pertence a cada um é a política e a diplomacia, e não a geografia. No final da década de 70, o Chile e a Argentina chegaram a entrar em um conflito por conta dessa região, tá? E a comunidade internacional teve que intervir preparando um estudo afirmando que aquele território pertencia principalmente, em maior grau, ao Chile. Obviamente, a Argentina contestou, e em 1978 rolou mais um conflito entre a Argentina e o Chile por conta desse território. E um fato curioso, só abrindo um parênteses aqui rapidinho, é que quem mediou esse conflito e ajudou os países a chegarem a um acordo foi o Papa João Paulo II. Curioso, né? Foi durante as negociações de paz mediadas pelo Papa que aconteceu essa Guerra das Malvinas, em 1982, colocando mais um ponto de tensão entre esses dois países. Os argentinos, então, ficaram preocupados e temerosos de que o Chile pudesse aproveitar a situação para tentar fazer uma invasão em seu território, porque afinal, eles ofereceram apoio militar ao Reino Unido. E em resposta a esse apoio dos chilenos e um claro descumprimento do TIAR, a Argentina contou com a ajuda militar do Peru, que posicionou militares na fronteira com o Chile caso houvesse um ataque ou invasão ao território argentino. Como podemos ver, mesmo com a criação do TIAR, os países americanos agiram conforme os seus interesses particulares. E muito provavelmente esse seja um dos motivos para que nem os Estados Unidos e nem o Chile tenham sido punidos por descumprirem o acordo. E outra coisa, né? Quem em sã consciência iria peitar os Estados Unidos durante a Guerra Fria, tá ligado? Bom, mas além disso, esse fato foi a primeira vez que o TIAR foi colocado em xeque, porque não conseguiu cumprir aquilo que ele se propôs. Ao longo das próximas décadas, principalmente no século XX, vamos ver essa aliança sendo colocada de lado, ou pelo menos não sendo cumprida em sua totalidade. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invocaram o TIAR para os países americanos aderirem à guerra ao terror. Mas praticamente ninguém cedeu exércitos para cruzar o oceano como apoio aos Estados Unidos. Em poucas palavras, podemos dizer que o TIAR começou como um acordo interessante, mas que não foi forte o suficiente porque os interesses individuais foram colocados em primeiro lugar. Mas podemos falar sim que a Inglaterra contribuiu para que aqui na América a gente não tivesse a nossa própria OTAN.
Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. A primeira fase da guerra, ela foi essencialmente naval, né? E a gente tem aí fundamentos de embarcações de ambos os lados, né? Tipo o cruzador argentino, eu não sei se pronuncia Ara Belgrano ou Arra Belgrano, não sei como é que os argentinos pronunciam, que né, era um cruzador que, até onde eu sei, estava fora da zona de exclusão imposta pelo Reino Unido, enfim. Os argentinos também afundaram embarcações britânicas, então queria te perguntar como é que foi essa fase de guerra naval. Como eu falei, foi bastante desproporcional, né? Porque o afundamento do cruzador General Belgrano, em 2 de maio, um mês exatamente depois da Operação Rosário, se dá como consequência a um ataque a um submarino nuclear britânico, né? Então, tipo, mostra aí a desproporção entre o equipamento propriamente, né? Então, e só nesse ataque, né, já deu quase a metade das baixas argentinas, né? Então, mostra aí como que a máquina de guerra britânica era infinitamente superior à Argentina, né? Então, é bastante simbólico, né, o afundamento do cruzador Belgrano, e que ele é bastante recordado, né, porque acaba sendo, em termos do equipamento argentino de guerra, acabou virando o grande mártir, né, desse conflito. Para além das questões políticas e diplomáticas, a Guerra das Malvinas foi um embate militar. Então, nada mais justo que falar sobre a parte militar desse conflito. Além dessa primeira fase estritamente naval, a guerra se estende para o ar e depois para a terra, com a entrada das forças britânicas em solo. Como é que foi a parte militar do conflito, levando em conta não só o afundamento do Belgrano, mas também a parte aérea, com inclusive o afundamento de um destroyer britânico por um ataque argentino, o caso do avião britânico interceptado pela Força Aérea Brasileira e a fase final da guerra em terra? Uma vez mais com vocês, Vitor Soares. Pessoal, quando a gente dá uma aula, né, nós professores de história, a gente costuma falar só dos eventos principais, dos acordos diplomáticos, e às vezes a gente acaba deixando de lado a questão militar propriamente dita. Além de ser um fato importante em qualquer guerra, creio que quando falamos sobre a Guerra das Malvinas, isso se torna especialmente mais importante, principalmente porque se trata de uma ilha, né? Fazendo com que os ataques tivessem que ser muito mais coordenados e planejados. Um fato interessante e até curioso sobre esse conflito é que a guerra entre esses dois países nessa região não é algo recente. Ela vem desde a independência da Argentina, em 1820, olha quanto tempo. Nesse mesmo ano, os argentinos ocuparam as ilhas e reivindicaram aquele território como se fosse deles. O Reino Unido contestou esse fato e enviou uma série de navios para expulsar os argentinos de lá. Bom, mas pensando na Guerra das Malvinas em si, um dos primeiros problemas que ambos os países enfrentaram foi porque a guerra estava sendo travada numa ilha, como eu falei. No primeiro momento, os argentinos só conseguiam fazer ataques aéreos de bombas, porque a ilha não tinha nenhuma pista de pouso que comportasse grandes aeronaves de guerra. Os aviões argentinos saíam do continente, iam em direção à ilha, realizavam os ataques e voltavam. Não tinham onde pousar, tá ligado? Bem, mas o Reino Unido, assim que ele ficou sabendo da chegada dos argentinos na ilha, ele enviou uma grande frota naval, que era composta por navios de combate. Mas o que chamava a atenção mesmo eram 2 porta-aviões gigantescos, 2 tora, que em uma distância próxima da ilha poderiam reforçar as defesas. Como o Reino Unido tinha muito mais estrutura militar do que a Argentina, o país europeu também aprovou o envio de 5 submarinos que eram equipados com uma tecnologia de propulsão nuclear. Rapaziada, eu não quero me colocar como favorável a um lado ou a outro lado do conflito, não é essa a minha intenção. Mas pensando de maneira estratégica e logística, o que o Reino Unido conseguiu fazer foi muito louco. Além de toda a distância que estavam do seu território natal, levar tantos navios, veículos, aeronaves e soldados para essa guerra foi um desafio à parte. O governo inglês passou a requisitar a ajuda de equipamentos civis para compor e reforçar as tropas que estavam indo em direção ao sul.
No dia 7 de abril de 1982, o navio cruzeiro chamado SS Canberra foi requisitado e usado como transportador de soldados para integrarem ao conflito. Talvez o caso mais famoso nesse sentido seja o recrutamento do luxuoso navio cruzeiro chamado Queen Elizabeth II. E em pouquíssimo tempo, rapaziada, o Reino Unido conseguiu organizar um total de 127 navios. Com esses navios que foram em direção à Guerra das Malvinas, o Reino Unido conseguiu igualar as forças nos ataques aéreos e a Argentina começou a temer que os aviões bombardeassem também o território continental argentino. Caso isso acontecesse, uma guerra bem maior poderia começar. Durante aproximadamente um mês, o Reino Unido e a Argentina se atacaram apenas por via aérea e com pouquíssimos embates navais. Após esse período, podemos começar a pensar como algumas alianças contribuíram militarmente para a manutenção desse conflito. Muitos países europeus prestaram um grande apoio aos ingleses. A Nova Zelândia, por exemplo, foi um dos primeiros a estender a mão e colocou à disposição de Margaret Thatcher uma enorme fragata de guerra. Além da Nova Zelândia, a França foi um caso bem interessante. Em primeiro lugar, a França tinha uma série de agentes do seu governo na Argentina, e isso desde um período anterior à guerra. Quando a Argentina invadiu as Malvinas, os franceses logo retiraram esses oficiais do país e se recusaram a fechar negócios militares entre os dois. Além disso, a França ofereceu ao Reino Unido um treinamento especial para lutas aéreas, fator que foi muito decisivo durante a guerra. Aqui na América do Sul, como eu já falei na resposta anterior, o Chile se colocou como um parceiro dos europeus, uma vez que fez operações militares na fronteira da Patagônia, com a intenção de desestabilizar algumas das bases argentinas. Mas o Reino Unido não era o único a ter aliados nesse conflito. Um parceiro pouco falado nessa guerra foi a Líbia de Muammar Gaddafi, que era um grande inimigo do Reino Unido e aproveitou essa guerra para tentar ter algum ganho político e econômico. A Líbia foi um dos países a oferecer mísseis antiaéreos soviéticos para a Argentina, com a intenção de proteger os hermanos dos bombardeios constantes. Aqui na América do Sul, a Venezuela e a Guatemala enviaram tropas para a Argentina para que o país reforçasse a sua posição num momento em que as batalhas já estavam sendo mais terrestres. O Peru, como eu disse anteriormente, além de se posicionar na fronteira do Chile em caso de ataque, também ofereceu soldados para a Argentina. E o nosso querido Brasil, rapaziada, oficialmente se colocou como um país neutro nessa guerra, olha só. Mas, observando as ações, não podemos falar que existiu uma neutralidade de fato. Os mísseis e armamentos que a Líbia enviava para a Argentina chegavam até eles primeiro passando pelo Brasil, rapaziada. Sim, esse equipamento fazia escala em Recife com o consentimento do governo brasileiro, tá? E daqui do Brasil partiam para os hermanos. Mas o caso mais emblemático de cooperação aconteceu quando um avião do Reino Unido teve alguma falha de combustível e ia ter que fazer um pouso de emergência no Brasil. E antes mesmo de chegar aqui, a FAB, a Força Aérea Brasileira, interceptou a aeronave e a confiscou até o final da guerra. Olha que doideira. Existem alguns boatos de que o presidente Figueiredo mandou um aviso para os Estados Unidos dizendo que caso mais aeronaves sobrevoassem ou solicitassem pouso em solo brasileiro, o país iria declarar guerra aos britânicos. Olha que doideira que ia ser. Mas obviamente, como nós já sabemos, isso não chegou a acontecer e o Brasil se manteve neutro entre aspas, durante toda a Guerra das Malvinas. Esse caso da interceptação do avião britânico em solo brasileiro, ele é bem bacana para falarmos da centralidade e da importância que os conflitos nos ares tiveram nessa guerra. Quando a Argentina afirmou suas bases nas Malvinas, por algum motivo, eles decidiram que não iriam construir nenhum tipo de pista de pouso para aviões maiores. Provavelmente não dava para fazer lá. E isso acabou se mostrando um erro crasso, porque assim todo avião argentino teria que sair do continente e quando chegavam nas ilhas ou em áreas de batalhas, o combustível já não era tão suficiente para executarem manobras mais complexas e elaboradas. Por outro lado, como os aviões britânicos saíam direto dos porta-aviões, eles percorriam uma distância muito menor e estavam sempre com o tanque cheio e próximo de suas bases, caso algum carregamento de combustível ou de munição precisasse ser feito.
Essa diferença de estratégia, que aparentemente é simples, foi um dos fatores principais que deram a vitória nos ares para o Reino Unido. Em toda a guerra, os britânicos perderam apenas 10 caças, enquanto os argentinos perderam 35, sem falar nos outros tipos de aeronaves. No total, os argentinos perderam quase de 60% de toda a sua frota aérea. É muita coisa. Mas além dessa guerra nos ares, o conflito nos mares também foi bem simbólico. Para os argentinos, talvez a principal baixa tenha sido o cruzador General Belgrano, um importantíssimo navio de guerra que foi bombardeado por submarinos ingleses, deixando mais de 300 mortos. Como retaliação, a Argentina conseguiu bombardear um destroyer britânico chamado HMS Sheffield, matando aproximadamente 23 marinheiros. E essa foi a primeira vez que um navio britânico foi bombardeado desde a Segunda Guerra Mundial. É de conhecimento público que os britânicos ostentam o fato de serem uma potência naval desde o início da Era Moderna, muito tempo atrás. E durante todos esses ataques aéreos e navais, o Reino Unido até fez algumas propostas de paz, que envolviam necessariamente o abandono imediato da ilha por parte dos argentinos. E como nós sabemos, essas propostas não foram aceitas, e a primeira-ministra Margaret Thatcher autorizou o desembarque de aproximadamente 4.000 soldados no dia 21 de maio de 1982. Quando as batalhas se tornaram terrestres, o número de vítimas aumentou consideravelmente, fato que fez o Reino Unido acelerar as tentativas de acabar com a guerra. Muitos especialistas afirmam que a Argentina não estava preparada para uma guerra tão longa, e por esse motivo, conforme o tempo passou, as suas fraquezas foram cada vez mais escancaradas. Além disso, a Argentina não contava que os britânicos reagiriam à declaração de guerra com tamanha força e intensidade. Pode parecer que não, mas essa foi uma guerra bem curta, e ao final desse conflito, no total, quase 1.000 soldados foram mortos, dezenas de navios afundados e centenas de aviões derrubados. No dia 14 de junho de 1982, a Argentina se rendeu, deixando mais de 10.000 argentinos como prisioneiros de guerra após essa rendição. Pouco a pouco, os ingleses permitiram que essas pessoas voltassem ao continente sem represálias. Because it has guns. Because it has discipline. Because it has a navy. Because of this, the English go where they please and strike where they please, and this makes them great. Right. Você pode comentar um pouco como é que foi o desfecho do conflito, pensando aqui, não sei nem se na parte militar, porque soa até um pouco óbvio, mas assim, como é que foi não só o desfecho, mas as implicações políticas, o envolvimento ou não de outros países aí nesse imbróglio diplomático, enfim, o que a gente pode falar sobre isso? A própria questão, assim, da rendição argentina, né, acaba o desfecho da própria ditadura, e que até pela pressão da opinião pública, né, muito por conta dessa derrota militar, eu arrisco dizer que foi o principal motivo dos ditadores, né, o próprio Leopoldo Galtieri, né, que era o chefe de Estado, né, durante a guerra, e os seus predecessores, né, tanto o Jorge Rafael Videla quanto o Roberto Eduardo Viola, teve o juízo de las juntas, né, e foi essa pressão popular que levou justamente aos ditadores a serem julgados pelos seus atos durante esse período, mas muito por conta dessa derrota, né? E depois teve uma causa penal relacionada propriamente ao conflito armado, né? E daí nessa, o Galtieri é sentenciado a 12 anos de prisão, no qual ele acabou cumprindo pouco mais de 1/3 da pena, recebendo um indulto do Carlos Menem, e daí já numa costura, né, ali nesse período da redemocratização, que até teve, né, uma sublevação militar, né, ali no período dos cara-pintadas, né, que daí também era o desgaste, né, das tropas, né, e não dos oficiais de alto escalão, que se sentiram caídos, né, tanto pelos seus superiores e pela opinião pública, porque era gente que esteve ali no fronte e recebia críticas de todos os lados, né, e daí justamente com esse movimento, né, da justiça mesmo, né, por conta dos 6 anos, 7 anos, né, que os militares estiveram no poder, né, com a Guerra das Malvinas nesse penúltimo
ano, que acaba levando, né, a essa instabilidade nas Forças Armadas como um todo, mas principalmente, né, entre os oficiais de baixa patente e os suboficiais. Como é que foram as consequências políticas do fim dessa guerra pros britânicos? Eu acho que essa pergunta ela é bem relevante porque a Grã-Bretanha na época ela tinha como primeira-ministra a Margaret Thatcher, que é uma figura aí bem emblemática desses últimos anos do século XX para uma série de questões e uma série de debates, tanto políticos quanto econômicos e tal. E essa guerra teve, até onde eu sei, um impacto na política britânica e inclusive na própria imagem dela como líder, digamos assim, do país naquele momento, como alguém que bancou a guerra, digamos assim. Então, você poderia comentar um pouco mais, pelo menos um resuminho assim para quem tá ouvindo, sobre quem era Margaret Thatcher e o impacto dessa guerra no governo dela? A Margaret Thatcher assume, né, o posto, né, de primeira-ministra ali na virada dos anos 70 para os anos 80, num período já de inflação, né, de grave crise econômica, até por conta, né, do esgotamento, né, das reservas minerais, né, que acabou sustentando, né, as revoluções industriais, né, o setor carvoeiro, da siderúrgica, enfim, essa relação do carvão e do aço, né, os estaleiros também, né, enfim, toda a economia, né, que o Reino Unido construiu, né, ao longo do século XIX e XX, a partir, né, dessa sua indústria de base, estava num momento de cheque, né, e daí você tem ali grandes concentrações urbanas, principalmente no norte do país, né, de Yorkshire para cima, né, e que acaba sendo cidades que estão abandonadas, né, principalmente na Inglaterra, né, essa é uma questão bastante, tem um impacto muito maior na Inglaterra do que em Gales ou na Escócia, até porque a Escócia no momento vivia um momento de um pouco mais de bonança por conta, né, das reservas de petróleo ali do Mar do Norte, né, mas no cinturão industrial inglês ali de Yorkshire para cima, vivia um momento de muita desconfiança, né, então ela acaba sendo eleita, mas já em 1980, né, ela chegou à aprovação mais baixa já registrada, né, ela tinha 23% de aprovação ali no começo dos anos 80. E depois da guerra, já nas eleições parlamentares de 1983, os conservadores, que justamente já detinham a maioria da Câmara dos Comuns, ganharam mais 58 assentos, né? E daí é meio que surge o apelido, né, da Dama de Ferro, e que justamente com essa força, né, que ela ganha das urnas, né, da opinião pública, que ela passa a reprimir duramente, né, os mineradores de carvão, que mantiveram uma greve de quase um ano, né, entre os meses de março de 84 a 85, e que teve mais de 11 mil detenções, cerca daí de 200 prisões, né, processadas e 6 mortes, né? Então foi um período de muito conflito armado ali nas minas de carvão. E agora que vocês que estão ouvindo sabem por que quando a Margaret Thatcher morreu, tanta gente lá no Reino Unido comemorou. E principalmente no norte do país, né? Onde a popularidade dela era bem mais baixa. E eu queria saber se ainda hoje existe alguma disputa entre Argentina e Reino Unido pela soberania das Malvinas. Os presidentes argentinos dos últimos anos têm comentado sobre isso, têm feito alguma fala, rolou algum tipo de entreveiro diplomático aí entre os países. Como é que tem sido isso? O posicionamento argentino é bem claro, né, de que quer justamente a retomada da soberania do arquipélago, né, e, enfim, quase todos os chefes de Estado que tiveram à frente depois do conflito tem essa posição muito clara, até porque é um suicídio político você se posicionar contra. E, curiosamente, o Maurício Macri deu uma derrapada nesse sentido, num encontro com a Theresa May, no qual ele não fez uma defesa tão enfática assim quanto a população gostaria, né? Então isso gerou muita repercussão na época, né? Se eu não me engano, isso foi agora estou na dúvida se foi 16 ou 17, mas foi, enfim, nos primeiros anos de governo Macri, até porque a Theresa May depois acaba saindo, né, como primeira-ministra, mas isso pegou muito mal, né? Então ainda é um tema muito sensível, né, para a política interna argentina, é bastante recuperado em produções culturais, né? Eu costumo dizer, né, é muito difícil você visitar uma grande cidade argentina sem ver
alguma referência à guerra, sem ver um pequeno acampamento de veteranos, né, que é uma categoria muito respeitada no país, né, e que acabam sendo bastante ajudados, né, pela população, enfim, mas que muitos deles estão em situações precárias, né, porque não conseguem muitas vezes se manter no mesmo emprego, né, tem diversos transtornos psicológicos, enfim, então é um tipo social bastante respeitado, mas ao mesmo tempo não tem também um respaldo estatal, né, daí é uma faca de dois gumes, né, porque eram diversos jovens ali no começo dos anos 80, né, muitos com menos de 20 anos, que se viram aí uma armadilha promovida pelo próprio Estado argentino e que hoje não tem um amparo muito grande, como eu falei até anteriormente da questão da alta taxa de suicídio entre esses veteranos, né? Então existe, né, essa preocupação com essa categoria em específico, mas não é feito nada de maneira institucional, né? Muito mais uma ajuda, né, que eles recebem da população civil. E pensando um pouco nisso que você está falando sobre os veteranos e tal, e eu sei que você tem contato, você tem uma relação muito próxima com a história do Cone Sul, conhece pessoas de diferentes países e tal. Queria ouvir de você uma questão de memória social em relação a essa guerra mesmo, assim, o que é que os argentinos costumam falar dela hoje, né, pensando aqui hoje, que impressões você tem em relação a como os argentinos pensam esse legado, essa história, enfim. Cara, assim, entre os meus amigos argentinos é um tema muito sensível ainda, porque meio que todo mundo conhece alguém que esteve na guerra, né, que lutou, um vizinho, enfim, parente, porque acabou sendo uma concentração ali de algumas localidades, né, mas sobretudo de Buenos Aires, né, que acaba sendo, sei lá, na região metropolitana você tem 1/3 da população argentina, né, muitos dos convocados vinham dessa região metropolitana, né, então eu tenho muitos amigos ali na região do partido de General San Martín, né, que é uma zona bastante povoada, e tenho amigos de amigos que lutaram nas Malvinas, então tem essa memória, né, que acaba sendo compartilhada, e você vê também além da própria questão dos veteranos, né, que eu citei os acampamentos, né, que é algo corriqueiro, mas você vê também muitos murais, né, eu falei também de referências culturais, né, tem um dos filmes do Darín, né, o Quentotino, que o personagem dele é um veterano das Malvinas, né, as próprias torcidas, né, acabam levando muito isso pro estádio, né, existem diversos cânticos que já trazem o conflito à memória, né, então assim, a guerra completou, né, 40 anos recentemente, mas ela sempre se manteve viva assim no imaginário político argentino, né? Então é isso, né? São aí, sei lá, umas 4 gerações que nasceram depois da Guerra das Malvinas, mas ela ainda se mantém bastante presente, né, no ideário argentino. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e quer aprender mais sobre esse assunto. O que você recomenda para o pessoal? Bem, primeiro uma coletânea de artigos, né, que foi organizada pelo Jorge Varley, que é La Guerra de Malvinas, né? Enfim, eu deixo o título não muito original, mas que eu acho que traz aí diversas perspectivas, né? E é curioso até que um dos autores é o Juan Forn, que pelo próprio sobrenome ele é neto de uma inglesa, né? Então é um intelectual bastante respeitado, então é interessante essa perspectiva também. O outro é memória aí de alguns soldados que estiveram no front, né? Que é o Los Chicos de la Guerra, que daí tem o subtítulo Hablan los soldados que estuvieron em Malvinas. E por fim um documentário que foi produzido pelo canal esportivo Torneios e Competências, que chama Classe de 1962, porque era o ano, né, de nascimento da maioria dos convocados, e daí nesse caso são 10 futebolistas, né, que estavam no começo da sua carreira e que lutaram nas Malvinas e chegaram a jogar profissionalmente depois, né? Então tem relatos interessantes assim, inclusive um deles chegou até a ter uma carreira mais bem sucedida, que é o Omar de Filipe, e hoje ele é um treinador de prestígio não
só na Argentina, mas no Equador, onde também teve uma passagem destacada, né? Então é uma figura que, independente do time que ele vai enfrentar, ele recebe homenagens ainda por ter estado ali nesse campo de batalha, né? Então, gente, se vocês ficaram curiosos por esses materiais, vocês vão encontrar o nome dele certinho lá no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Matias, alguma consideração final? Fica o convite aqui, né, pros ouvintes do podcast para conhecer o meu trabalho na Central 3, né, onde eu atuo desde 2013 como podcaster, né, e que daí relacionado à história, à política internacional, estamos lá com o Xadrez Verbal, o Fronteiras Invisíveis do Futebol e o Repertório, né, mas a própria produtora tem diversos podcasts de diferentes temáticas, então quem tiver interesse visita nosso site lá em central3 com numeral.com.br. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, levar ele adiante. Deem uma olhada no material que o Matias falou aqui. O Xadrez Verbal é um dos melhores podcasts do Brasil, Fronteiras, o Repertório, todo material de ótima qualidade. E não se esqueçam que o História FM e os podcasts que a gente produz aqui no Leitura Obriga História são financiados pela sua colaboração em apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês você já financia todos os podcasts da casa e com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.